Agora um telhado de duas águas. Eu seleciono, eu dou um clique duplo. E vou aqui, seleciono a outra face. E habilito definir inclinação. Finalizo o comando. Está feito. Aqui, claro, ele cortou o telhado por causa do View Range. Isso você já sabe. Se isso te incomodar, é só abrir a implantação. Mais uma vez, vou entrar no comando. Eu vou editar. Como é que eu seleciono a inclinação? Eu seleciono essas duas que estão inclinadas, por exemplo. Então, eu tenho essas duas linhas selecionadas. E venho aqui em propriedades. Vou colocar 35% de inclinação. E aplico. Tá lá. Outra coisa também. Se todas as inclinações forem iguais, de todas as faces, eu posso mudar aqui pelas propriedades mesmo. Vou colocar 10% de inclinação. Tá aí. E é claro que a inclinação vai depender do tipo de material que você vai usar. E para isso você precisa consultar o manual do fabricante, mas não vem ao caso aqui. Vou entrar novamente no telhado, lembrando que eu posso dar um clique duplo aqui ou vir aqui em Edit Footprint. Selecionei. E agora eu quero duas inclinações diferentes. Eu quero 10%, que já está, é só clicar, que ele me fala, ó, você tem aqui 10%. E aqui em cima eu quero uma inclinação diferente. Eu posso clicar, tudo que é azul ou é seleção ou eu posso editar. Bom, esse aqui eu quero 35%. Cliquei e eu posso alterar tanto aqui quanto em propriedades. Vou alterar aqui 35%, Enter, ou clique aqui fora, ele já estabelece o comando. Finalizei, uma inclinação com 10 e outra com 35%. Vou entrar no comando novamente, vou aumentar essa inclinação para 50%. Tá lá. Bom, agora eu vou selecionar os dois aqui. Vou voltar. Ó, a inclinação apagou, por quê? Porque eu tenho duas diferentes. Então eu vou colocar aqui 50%, bem íngreme mesmo, bem inclinado. E tá aí. Outra coisa bem importante é o seguinte. Eu vou mudar agora essa inclinação. Eu vou jogar ela mais para cá. Será que tem alguma diferença? Então eu vou selecionar. Desmarcar aqui, vou marcar essa inclinação. E vou validar o comando. Olha a diferença. E por que aconteceu isso? Eu vou voltar como estava. Então dá uma olhadinha como está agora. Vou voltar como estava. Vou selecionar, vou desmarcar essa inclinação e marcar essa aqui de cima, por exemplo. E vou validar o comando. Então tem diferença entre você marcar essa ou aquela por causa do ângulo. Aí você vai ter que adequar a inclinação de acordo com o fabricante, claro, do seu material, ou de acordo com o seu projeto. Fique atento a isso. Tá? Existem variáveis aqui para você colocar em qualquer face aqui. Para um telhado de 4 faces, é a mesma coisa. Seleciono, pego essas duas aqui, por exemplo, marco aqui a inclinação e vou deixar agora todo mundo. Ó, selecionei duas, apertei o Ctrl, selecionei mais duas e vou aqui em inclinação, 35%, apliquei. E vou lá finalizar. Tem aqui um telhado de 4 águas. É claro que não tá ideal, mas para esse exercício aqui tá bem bacana. Bom, vou voltar aqui para um telhado de 2 águas. E outra coisa, eu deixei aqui na aba comandos uma aula de telhados mais completa. Vou selecionar e vou deixar apenas 2 inclinações. E também uma inclinação de 25%. Vamos ver se fica bom. Eu vou até deixar um pouquinho mais inclinado. 35. Você pode colocar a inclinação que você quiser. E agora, para finalizar, o que falta aqui? Faltam as paredes chegarem lá no telhado. Eu vou deixar aqui em Hidden Line. E como é que eu faço isso? Eu posso pegar essa parede, editar, dar um clique duplo nela. Eu posso editar ela. Ele disse aqui que, enfim, eu vou explicar isso aqui mais pra frente, mas eu posso editar ela aqui na mão e finalizar o comando.
e está feito. Vou dar aqui um shade. Fiz bem porcamente aqui, claro. Mas eu vou dar o Ctrl Z e tem um comando bem bacana aqui para fazer com que as paredes cheguem na cobertura. É muito fácil fazer. Eu vou selecionar todo mundo e vou vir aqui em filtro. Vou desmarcar. Ao invés de clicar em um por um, essa lista está aumentando e tende a ser maior com o andar aqui dos exercícios. Eu vou desmarcar todo mundo, achei mais fácil, e vou pegar aqui paredes e ok, ele me disse que tem 19 paredes, ok. E agora habilitou um comando chamado atachar ou detachar, enfim, unir ou soltar aqui topo com a base. Então, eu quero unir o topo das paredes com a base da minha cobertura. Bom, selecionei as paredes, agora é só clicar aqui, atachar topo com a base. E agora qual é o meu topo? Meu topo é o telhado. Foi. Então todas as paredes chegaram ali na nossa cobertura. E o mais legal é que eu posso agora mexer a inclinação, eu posso selecionar aqui, por exemplo, a setinha lá e puxar a minha inclinação para cima. E automaticamente o Revit me diz já qual a nova inclinação. E todas as paredes que eu selecionei, no caso todas as paredes da casa, elas estão conectadas com o telhado. E nós temos lá as nossas vistas, vou dar aqui em Middle Tiles Wall, automaticamente prontas. E agora começa a ficar mais legal. Em relação ao AutoCAD, como é que seria uma alteração de projeto aqui? Você bem sabe, demorar muito tempo para fazer. Então selecionei o telhado, vou colocar lá 35% de volta, está feito. Ele altera já em todas as vistas. Uma coisa bacana também aqui, é que se eu mudar aqui o nível, selecionei, coloco agora o piso a piso, por exemplo, de 2,90 metros. Todo o meu projeto vai ser alterado. Vou colocar aqui 5 metros, volto lá para 2,90 e vou deixar assim. Deu para entender um pouquinho mais agora do tempo que você economiza trabalhando em Revit? Não tem nem comparação com o AutoCAD, né? Se em algum momento esses níveis estiverem atrapalhando aqui o seu desenho, é só selecionar, vir aqui no cantinho e puxar um pouco para o lado. Eu vou falar isso na próxima aula, que vai ser a aula do prédio. E aqui é a mesma coisa, eu posso dar um clique na família para selecionar e movo para a esquerda ou para a direita. Vou maximizar aqui o meu 3D e vou fechar as janelas de trás. Basta clicar aqui no Close Hidden Windows, cliquei, ele já fechou aquele monte de janela. Eu vou te mostrar aqui uma variável desse comando. Vou selecionar aqui o telhado. Se eu quiser escondê-lo, botão direito, esconder na vista o elemento telhado, escondi. Ele está lá ainda, ele está funcionando o comando, mas ele está só escondido aqui para a gente poder enxergar a casa por dentro. Para voltar, eu venho aqui na lâmpada, seleciono ele, botão direito, mostrar na vista o elemento telhado. E volto aqui nesse comando. Vamos supor que você não queira que as paredes internas alcancem ali o telhado, só as externas. Para ficar um pouco mais fácil aqui, vou voltar nesse comando, vou botão direito, vou esconder aqui o telhado. E olha o que eu posso fazer. Eu vou aqui, eu posso dar um split element aqui. Modify, eu vou separar esse elemento, daquele bisturi, nós já fizemos essa aula. Eu posso vir aqui, cortar. Prefiro cortar em planta, mas eu cortei aqui em 3D. Pego essa parede aqui de dentro e falo, soltar o topo da base. Mas cadê o telhado agora? Como é que eu faço? Então, eu venho aqui, vou ligar o telhado, botão direito, esconder. Eu poderia fazer diversas coisas aqui. Eu poderia, a partir de um corte, a partir de uma planta. Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou a partir de um corte. Vamos lá, só para a gente testar. Vou aqui em térreo. Pronto. Como é que eu faço o corte? Eu posso vir aqui em vista e section. Ou aqui no quick menu, que está muito mais rápido. Ele vai pedir para salvar. Como é que eu faço o corte? Já cliquei lá. Primeiro clique. Segundo clique. Eu vou tomar cuidado para ficar bem reto aqui nesse caso. Segundo clique. Está feito o meu corte. E como é que eu abro ele? Cliquei aqui fora para desmarcar, para soltar aqui a seleção. Das duas, uma. Ou eu clico aqui nessa seta aqui no canto,
Ou ele abriu uma abinha aqui para mim, cortes. Olha lá, corte. Eu posso vir aqui, seleciono o botão direito, corte AA, por exemplo. Clico fora, é o meu corte AA. Ou eu dou um clique duplo aqui, ou na setinha. Já abriu o nosso corte aqui. Vou dar um WTZA. E vou te mostrar uma coisa bem interessante também agora. Windows Tile Zoom All. Eu vou selecionar a minha família de corte. E olha aqui, essa aqui é a região que eu vou enxergar do meu modelo. Se eu puxar mais para trás essa seleção aqui, vou puxar até um pouco mais para trás aqui, ó. Pronto. Eu não estou chegando às portas. Vou puxar o corte mais para trás e vou vir aqui na setinha e vou aumentar um pouco. Então, à medida que eu aumento aqui, ele vai mostrando o que tem aqui dentro dessa região. Vou passar um pouco mais para frente para enxergar as portas. Já enxerguei as portas aqui. Mais para frente. Tá aí. Eu só não vou chegar por causa desse, né? O meu corte está passando aqui. Então, passei um pouco mais para frente. Já enxerguei. Eu vou deixar uma aula de cortes mais completa aqui no treinamento da Revit Online. Basta acessar a aba de comandos. Agora sim, para soltar aquela parede, eu posso selecionar, detachar do topo e seleciono aqui o topo. Tá feito, ele soltou. Vou lá em 3D para ver o que aconteceu. Selecionei, a parede não está mais ligada ao meu topo. Então vou selecionar aqui, vou dar um Hide in View, por exemplo. Escondi aqui minha cobertura e vou cortar aqui também. Eu vou cortar essa parede. Vou cortar todas as paredes internas aqui. Por que eu estou cortando? Porque essa parede é uma só. Eu quero que ela se separe da externa para poder deixar todas as paredes externas ligadas com a nossa cobertura e as internas soltas. Vou lá, comando Split Element, venho aqui perto, corto. Deixa eu ver qual mais aqui. Acho que são só essas, né? Então deixa eu só selecionar aqui as paredes. Pronto, acho que é isso. Já selecionei, Ctrl Tab, vou lá, posso vir nessa vista, detachar o topo da base, seleciono, eu quero detachar o topo das paredes com a base da cobertura, tá feito. Vou lá em 3D e tá aí. Então isso aqui é só um exemplo mesmo para vocês verem como funciona e durante aí os projetos de vocês vão saber exatamente onde e como usar. E para voltar no nosso telhado aqui, tá lá.